Paz do Senhor, igreja, é um prazer, né, poder estar aqui. Bom, mas não é difícil falar, não é difícil falar sobre o pastor, né, que não se resume só no pastor, mas nessa família que é maravilhosa. Eu comecei a congregar aqui junto com os irmãos em 2022 e já conhecia a palavra do Senhor e tinha um anseio muito grande em estar em um lugar, não desmerecendo aonde eu me converti, né? Eu fui embora para Guarulhos, fiquei lá uns 15 anos, e aí quando eu retornei, eu pedi para o Senhor que o Senhor me levasse em um lugar onde eu pudesse ensinar a minha filha, porque então ela já ia começar a vida, né, na igreja, e eu precisava que ela aprendesse, assim como eu aprendi. E aí o Senhor, eu já tinha visitado aqui, quando eu vim visitar minha mãe, e eu sentei bem ali, ela era pequenininha, né? Eu lembrei, por causa que a Karina estava aqui, eu falei, eu vou lá visitar o pastor, a igreja, e depois, tempos depois, o Senhor me deu essa oportunidade de estar congregando aqui junto com essa igreja. E para minha surpresa e também para minha alegria, eu encontrei na pessoa do pastor, assim, a palavra vivida, né? Porque, assim, é muito fácil a gente ter estudos na igreja, eu aprendi muito, mas, às vezes, é difícil a gente ver a palavra vivida, né? A palavra falada é mais fácil, né? Porque tem uma frase que diz assim, que quando você não conseguir pregar, você fala, mas a pregação, ela vai além da palavra falada, né? A pregação, se a gente pensar em um prego que você prega, né, é você fixar algo na vida de alguém. E essa pregação, ela tem que vir na sua vida. Aí, quando você não consegue de nenhuma forma mostrar, então aí você se expressa em palavras. Mas o pastor é essa pessoa que não precisa falar muito, né? Eu sentei poucas vezes, a gente teve poucas conversas em particular, acho que 1 ou 2, no máximo 3, assim, algo mais particular, de eu ter que conversar com ele, mas não precisa, né? Ele é uma pessoa que ele expressa essa vida, quando eu vejo o carinho dele com a esposa, quando eu vejo o carinho dele com os filhos, quando eu vejo a prontidão em servir aquele irmão que está precisando. Então, assim, é muito bom poder ver, assim, materializado a palavra do Senhor na pessoa do pastor, porque a pessoa do pastor, assim, a exigência que há sobre a vida de um pastor é muito grande. Ele precisa ter muitos requisitos, ele precisa ter muitas qualidades que é imposta sobre a pessoa do pastor. E eu vejo que, como o pastor já falou aqui muitas vezes, que para ele não é difícil. Para ele é um prazer. Então, quando a gente ama o chamado, quando nós amamos o chamado pastoral, que é no caso dele, então a tarefa, embora seja árdua e precise de muita dedicação, é também um prazer, é também um estilo de vida. Então, que sejamos assim, né, com Cristo, que estar aqui não seja um peso, que estar na igreja aos domingos seja realmente uma festa. E o pastor, ele sempre mostra isso com aquele sorriso largo, quando puxa o cabelo da gente para cumprimentar, mostrando assim que é o normal, que é uma vida comum, né? E sem os tapetes vermelhos, sem os paletós, né? Os ternos. Então, assim, ele se mistura no meio de nós, mas ao mesmo tempo ele se destaca exatamente por essa simplicidade, por essa dedicação, que fica muito claro nos estudos, fica muito claro no dia a dia, fica muito claro quando ele é sempre grato, quando fazemos algo. Às vezes não é nem tanta coisa, mas ele está sempre agradecido. Então, eu aprendi isso. Eu já sabia, mas assim, quando isso fica fixado em nós, que a gente vê alguém fazendo, fica mais fácil a gente imitar, né? É difícil quando alguém ensina algo para a gente, igual na escola, teórico. Mas quando a gente vai para uma aula prática e a gente consegue ver que aquilo dá certo, aquela experiência, então fica mais fácil a gente imitar. Então, eu quero dizer para o pastor que ficou mais fácil para mim, como cristã, eu já tinha essa sede de querer viver a palavra de Deus, de acertar mais, e quando eu vejo que o pastor acerta bastante, faz bastante, então fica mais fácil, não fica tão longe a gente dizer assim, não, é possível amar. Ah, será? É possível perdoar? É possível perdoar. É possível ser fiador 3 vezes?
Mesmo que seja uma pessoa improvável para a gente ser fiador, mas vamos ser, né? Por amor, né? Então, assim, são coisas que a gente aprende, que é possível, né? Amar muitas vezes, perdoar muitas vezes. Às vezes a gente olha assim, nossa, será que eu posso, Senhor, de novo amar? Não, Senhor, é difícil. Mas aí a gente olha e fala assim, é possível amar. Né? Mesmo aquele irmão que parece improvável, o Senhor, Ele nos ensina, né? Como foi falado ontem, João 13:35, que se nós amarmos uns aos outros, né? Então o mundo saberá que nós seguimos a Cristo. Então, irmãos, de todas as palavras, né? Que como diz Coríntios 13, não adianta nada, tudo que nós aprendermos, se nós não aprendermos a amarmos uns aos outros, tudo vai ser vão. E aí as pessoas não irão saber que nós somos seguidores de Cristo. Então, pastor, você é esse exemplo, que alguém quando olha para o Senhor sabe que você serve a Jesus, sabe que você é um ministro do Evangelho, e que nós sejamos assim também, né? Que nós possamos, que o Senhor tenha sempre essa firmeza em seguir os passos do Senhor Jesus, em servir, o maior é o menor. Que o Senhor abençoe a vida do pastor. A paz, irmãos, falando a respeito do aniversário do pastor, eu estava refletindo sobre o que eu deveria falar, né? E o que vem na minha mente é a questão da imparcialidade, que ao ver me colocando no lugar do pastor, eu não sei como o pastor consegue, porque tem muito cisma, né, em cima do filho do pastor, né? Nós vemos aí, infelizmente, nas igrejas, o filho do pastor é uma entidade intocável, muitas vezes, né, dentro da igreja, e se alguém mexer com o filho do pastor. E eu quero dizer a respeito da imparcialidade. Eu gostaria de agradecer ao pastor, à pastora, porque desde sempre eu nunca me senti cobrado ou muito solto por ser filho de pastor. Porque eu nunca recebi essa cobrança, não, você é filho de pastor, tem que fazer isso. Pelo contrário, todas as cobranças que eu recebi até hoje foi em função que eu exerço na igreja, mas não por fato de ser filho dos nossos pastores. Então, irmãos, como que é difícil ser imparcial? Quem tem pai aí, quem tem filho, né, os pais e as mães, quem conseguiria, numa situação que está envolvido o seu filho e uma outra pessoa, quem conseguiria agir de forma imparcial e não pender para o lado do filho? Eu falo muitas vezes, eu e a Thay, quando a gente teve discussão e desentendimento, e aí ele fala para mim, você está errado. Eu falei, oxe, você é meu pai, me ajuda aí. E apontar, não, você está errado, você tem que pedir perdão para a Thay, porque você... me ajuda aí, pai. E agir de forma imparcial. Então, eu louvo e agradeço a Deus, porque desde sempre na igreja nunca teve essa cobrança, e eu nunca me senti e nunca busquei ser também diferente ou melhor do que ninguém aqui na igreja, porque eu sou filho de pastor, e também nunca requeri esse título, não mexe comigo, porque você sabe quem que é meu pai, né? Então, porque nós somos todos iguais aqui na igreja, irmãos, não há diferença de ninguém aqui, todos nós somos servos, e eu louvo e agradeço aos nossos pastores, porque eu fui ensinado da maneira certa, com imparcialidade. Nunca foi nada puxado para o meu lado, a meu favor, na obra do Senhor. E eu falo para vocês com toda a certeza do mundo, nesses meus quase 30 anos, nessa obra, nessa igreja, nunca teve nenhum tipo de puxação a meu favor dos nossos pastores, nem da liderança, e eu agradeço a Deus por conta disso. Tudo que eu errei, eu fui cobrado na medida correta, e eu paguei o preço na medida correta, e tudo dentro da palavra de Deus. Eu louvo e agradeço a Deus por isso, porque eu estou firme na igreja, e nunca quero me desviar,
E peço que Deus continue guardando eu todos os dias da minha vida, para que eu nunca venha me desviar, mas grande parte disso é pelo ensinamento dos nossos pastores. Eu agradeço por isso, porque eu sempre fui cobrado e sempre foi me ensinado com imparcialidade. Então, gostaria de agradecer, muito obrigado, pastor Isaías, pastora Margarete também por isso. Eu louvo a Deus e agradeço pela vida de vocês. Paz do Senhor, irmãos. No culto de quarta, o pastor falou um pouco sobre gratidão. Pastor e pastora, é esse sentimento que eu sinto por vocês. Não há nada que um dia eu vá fazer ou fale aqui hoje que vá apagar o que vocês fizeram por mim desde quando eu cheguei aqui na igreja em 2019 e esses 2 anos convivendo com vocês na casa de vocês. A nossa mãe e o nosso pai amam a gente porque nós somos filhos deles, né? Mas o pastor e a pastora, eles escolheram me amar como filha. E eu agradeço a vida de vocês dois. Pastora, você não é só uma pastora e uma sogra. Eu vejo você como uma mãe. Pastor, você não é só o meu pastor e meu sogro. Eu vejo você como um pai. Eu agradeço por tudo que vocês têm feito. A mim, agradeço pela criação que vocês deram para o Fernando. Ele é um excelente marido. Sou muito grata pela vida de vocês. Eu amo muito vocês. Eu gosto muito de ressaltar o amor ao nosso pastor e agradecer a Deus por ele ter nascido. Eu acredito que muitos já tiveram sentimentos de morrer de amor e às vezes ficar um pouco bravo com ele. E às vezes achar assim, ai meu Deus, que nem ele falou, né? Dá uma força aí, pastor. Mas bendito é o dia que o pastor nasceu. E em Salmo 118, 24 diz, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, que a gente possa se regozijar pelo dia que o pastor nasceu e por cada ano que a gente comemora a sua vida. Não é um versículo, mas para representar, né, essa questão do nascimento do pastor e da alegria de celebrar o aniversário, é uma frase que diz assim: bendito seja o dia em que vieste ao mundo, pois o Senhor te formou com propósito e graça. E através da tua vida, muitos são fortalecidos. Então, essa igreja, através da vida do Senhor, é fortalecida. Nos momentos de muita alegria, nos momentos de obediência, essa igreja é fortalecida através da sua vida. Então, bendito seja o dia que o Senhor nasceu. Parabéns, feliz aniversário.